Oi, meu nome é Yuri, eu estou aqui para representar o FMG e o MATFISCAT. Em qualquer que seja a área da matemática, o problema de classificação ele é muito importante. E a principal ferramenta são os invariantes. Acontece que, na maioria das vezes, a noção de isomorfismo ela é muito rígida, o que nos leva a procurar por uma noção de equivalência mais fraca, como por exemplo, a equivalência homotópica. Então, no problema de classificação homotópica, a gente busca invariantes homotópicos. Os principais invariantes homotópicos são os grupos de cohomologia. E eles aparecem em diferentes contextos com diferentes propriedades, diferentes sabores. Os principais exemplos de cohomologia: cohomologia generalizada, cohomologia de complexo de cadeia, cohomologia de feixes, cohomologia não abeliana e por aí vai. Mais exemplos nessas duas referências que eu coloquei aqui. Mas, o que é de fato cohomologia? Pelo teorema de representabilidade de Brown, as cohomologias generalizadas elas são funtores representáveis. Outro Brown, mostrou a cohomologia de complexo de cadeias e a cohomologia de feixes, ela também é representável. Por outro lado, cohomologia não abeliana é representável por definição. Isso nos leva a definir cohomologia como sendo um funtor homotópico representável em qualquer que seja a categoria com alguma noção de homotopia. Categoria com noção de homotopia é o mesmo que infinito 1 categoria. Nos permite definir o que vem a ser cohomologia. Então, dado uma infinito 1 categoria e dado um objeto nessa infinito 1 categoria, se define a cohomologia abstrata com valores em A, ou que tem A como coeficientes, como sendo simplesmente o funtor homotópico representado por A. Ou seja, aquele que associa para cada objeto da tua infinito 1 categoria o correspondente infinito 1 grupóide. Bom, normalmente essa infinito 1 categoria ela é um topos de Grothendieck, um infinito 1 topos de Grothendieck, ou então uma estabilização desse infinito 1 topos, descrita através de seus espectros. A gente viu que cohomologia, contexto abstrato, ela é um infinito grupóide. Mas e se a gente quiser a cohomologia que seja mais computável, mais fácil de calcular, que você tenha mais ferramentas para calcular? A gente gostaria que esse infinito grupóide tivesse mais estrutura e que ele fosse parametrizado, no sentido de que eles pertencem a algum espaço de módulo, onde eu posso variar esse parâmetro e conseguir calcular esse objeto que tem a estrutura mais geral, né, do que só um infinito grupóide. Bom, a nossa abordagem para isso seria pensar em estrutura mais geral como sendo não infinito grupóides, mas infinito grupóides enriquecidos e parametrizado como sendo um enriquecimento não sobre um ambiente fixado, mas sobre um ambiente que vem com um parâmetro e que te permita variar esse parâmetro variando o ambiente no qual o teu objeto está sendo enriquecido. O nosso objetivo é falar sobre o que seria, tentar definir e estudar o que seria cohomologia abstrata enriquecida parametrizada, que a gente chamou cohomologia com valores em álgebra, ou álgebra valuada. A gente está tentando encontrar uma noção de cohomologia que tenha mais estrutura, e a cohomologia ela é definida internamente ao ambiente. Então, para generalizar essa noção de cohomologia, a gente precisa generalizar a natureza do teu ambiente. O ambiente, normalmente, são infinito 1 topos, ou estabilizações desse infinito 1 topo. A conclusão que a gente chega é que, para definir cohomologia enriquecida parametrizada, basta que a gente defina o que é um topos, infinito 1 topos enriquecido parametrizado, que a gente vai considerar cohomologia abstrata, no sentido da definição anterior, para esse contexto. Mas o que seriam esses infinito 1 topos enriquecidos parametrizados? Lembra que um infinito 1 topos de Grothendieck nada mais é do que uma infinito categoria de infinito stack. Mas esses infinitos stacks, essa categoria de infinito stacks, é uma localização de uma infinito categoria de infinito pré-stacks. Mas infinito pré-stacks são infinito pré-feixes que tomam valores em infinito grupóide. Mas esses infinito pré-feixes são simplesmente infinito funtores definidos em alguma infinito categoria com valores em infinito grupóides. Então, mimetizando essa construção, se você quer definir infinito topos enriquecido parametrizado, ele deveria ser uma localização de infinito pré-stacks enriquecidos parametrizados, o que, por sua vez, deveriam ser infinito funtores definidos em alguma infinito categoria enriquecida parametrizada e tomando valores numa infinito 1 categoria de infinito grupóides enriquecidos parametrizados. Precisaria definir o que é infinito 1 categoria enriquecida parametrizada, o que seriam esses infinito grupóides enriquecidos parametrizados e o que é um infinito funtor enriquecido parametrizado entre eles. Num trabalho em andamento, eu e o Luiz Felipe, a gente mostrou que essa construção acima pode ser formalizada pelo menos se a gente se restringe ao caso
das duas categorias estritas ao invés de infinito em uma categoria. E essa construção ela depende de uma coisa que a gente chamou de contexto enriquecido parametrizado, que é onde os teus parâmetros eles vão variar. Se você quiser ver uma definição formal do que seriam essas categorias enriquecidas parametrizadas nesse contexto mais restrito, eu cito aqui a fala do Luiz Felipe nesse mesmo evento, né? Assumindo que de fato stacks enriquecidos parametrizados eles já estão definidos e que a correspondente categoria deles é o 2,1 topos enriquecido parametrizado, você pode definir, como dito anteriormente, a cohomologia com valores em álgebras como sendo a cohomologia abstrata nesse contexto. E aí a gente prova nesse mesmo trabalho em andamento que essa cohomologia de fato ela tem mais estrutura, ela é um grupóide enriquecido parametrizado dentro do teu contexto. Como descrever cohomologias abstratas em termos de objetos concretos? Esse é o problema fundamental. Pelo teorema de de Haen, você sabe que cohomologia ordinária é a mesma coisa que cohomologia de de Haen. A teoria de cohomologia de de Haen é sobre formas diferenciais. E formas diferenciais são coisas bem concretas. Hopkins e Zinger e o Bank mostraram que cohomologias generalizadas também admitem uma espécie de refinamento diferencial em termos de formas diferenciais, que é o que é chamado de cohomologia diferencial. Depois se mostrou que esses refinamentos também existem se você sai simplesmente de variedades, mas vai para outros objetos suaves mais gerais. Você vai para o infinito topos dos infinitos grupóides suaves. E aí o Schreiber mostrou que essa construção se estende em qualquer infinito topos coesivo, onde a cohomologia de de Haen é substituída por uma cohomologia de de Haen abstrata que é intrínseca ao teu contexto. Como descrever de forma concreta essa cohomologia álgebra valuada? Pelo menos no contexto dois categóricos, dado um topos de Grothendieck, um grupo dentro desse topos de Grothendieck, ele tem um delooping e esse delooping ele se levanta, admite um levantamento para um outro stack. A cohomologia abstrata do delooping descreve exatamente a cohomologia não abeliana e o refinamento dessa cohomologia é dada pela cohomologia abstrata com coeficientes no refinamento. No nosso trabalho em andamento, a gente usa a caracterização acima para definir o que seria um refinamento geométrico de uma cohomologia álgebra valuada, algo que generaliza a discussão anterior. De maneira mais precisa, a gente troca esse topos de Grothendieck coesivo por um topos enriquecido parametrizado qualquer, definido num ambiente fixado. A gente estende a construção para um caso qualquer de objetos que a gente chama de algébricos, que vem dotados com um funtor que vai dessa classe para o teu topos de Grothendieck, e feito isso, para cada objeto você define um refinamento geométrico como sendo um morfismo que chega na imagem desse funtor, como se fosse o delooping, né? O refinamento geométrico da cohomologia é simplesmente a cohomologia com valores no refinamento geométrico do espectro delooping. Só para terminar, pega o caso particular do topos coesivo das variedades diferenciáveis. Um grupo é simplesmente um grupo de Lie, e a cohomologia do delooping classifica G fibrados principais, e o refinamento, a cohomologia diferencial nesse caso, classifica G fibrados com G conexões. Então, no caso de um topos de Grothendieck enriquecido parametrizado, fixado a tua classe de objeto, o correspondente cohomologia não abeliana deveria descrever fibrados sobre o teu objeto X, onde é mais geral do que um grupo. E os diferentes refinamentos geométricos deveriam descrever o espaço de módulo de estruturas geométricas sobre esses teus fibrados. Essa abordagem focada em interpretar as coisas em termos de fibrados com estrutura também está sendo desenvolvida no nosso trabalho em andamento. Então, obrigado. Aqui tem as referências, é só isso.